A escatologia é a doutrina das últimas coisas, a doutrina dos últimos acontecimentos. A escatologia é a doutrina sobre o fim. A escatologia é a doutrina ou tratado sobre o fim do mundo. Então, esse assunto se ouve muito, né? Que é essa palavra escatologia, doutrina do fim, doutrina dos últimos acontecimentos, é um tratado sobre os acontecimentos futuros. Então, essa palavra, escatologia, ela é formada de duas palavras gregas, escatos, e como se lê? Lê-se assim, escatos, 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 que significa últimos e ou posterior. E logia, que significa tratado, estudo ou doutrina. Por isso que quando nós juntamos essas duas palavras, escatos, tá bom? Escatos, que significa último, posterior, e logia, que significa tratado, estudo ou doutrina, cria-se essa palavra ela não está na Bíblia, cria-se essa palavra escatologia, tá bom? Embora essa palavra escatologia ela realmente não vai aparecer na Bíblia, mas ela é bastante usada nos estudos escatológicos. Todo estudioso de escatologia vai sempre usar essa expressão. Por exemplo, você que é meu aluno aqui, você sabe que de alguma forma alguém já falou, olha, vamos, segundo a escatologia bíblica ou à luz da escatologia bíblica, tá? Mas quando você pega uma Bíblia para ler, você não encontra essa expressão escatologia bíblica. Como também não tem trindade e outras expressões, como por exemplo bibliologia, esses termos teológicos, que são termos doutrinários, tá bom? Criados doutrinas, como por exemplo bibliologia, teologia, cristologia, antropologia teológica, angelologia, escatologia, tá bom? Então, são doutrinas que você estuda a respeito daquele assunto específico. Nesse caso aqui, essa expressão nas escrituras, quando que ela aparece, essa expressão? Ela aparece quando ela faz uma alusão aos últimos dias, como Isaías 2, Malaquias 4, 1, os últimos tempos, última hora. Então, isso relacionado aos últimos tempos, aos acontecimentos da última hora, relacionado ao futuro. Então, você vai encontrar tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Base para essa expressão, tá bom? Esse termo, escatologia, tá bom? Então, foi designado, através desse nome, o estudo dos fins do tempo, dos finais do tempo. Ou, como alguns estudiosos dizem, é o estudo dos planos de Deus para o fim do mundo, ou para o fim deste mundo. Então, as últimas coisas, ou os últimos acontecimentos, não são apenas acontecimentos do fim da história da humanidade, mas também, isso tem que ficar frisado aqui para você que é aluno, mas também o fim da existência do indivíduo, como morte física, o estado do indivíduo entre a morte física e a morte e a ressurreição, que é o estado intermediário, que nós iremos estudar aqui entre a morte e a ressurreição, que é aquele evento, que é o evento que vamos estudar, a eternidade, a sua existência na eternidade. Então, a escatologia, para mim, eu falei aqui na nossa introdução ontem, que a escatologia aqui, ela é a coroa da teologia sistemática. E eu acho isso muito lindo, vou colocar aqui para vocês também. Ela é a coroa da teologia sistemática. Para mim, ela é a coroa da teologia sistemática, tá? Porque quando você estuda você que é meu aluno, que me acompanha, sabe, principalmente, nós estudamos bibliologia,
Nós aí estudamos a sistemática, as doutrinas sistemáticas, a construção da sistemática da teologia sistemática, como a construção da Bíblia, a teontologia, a construção da teologia, do nome de Deus, dos atributos de Deus. Aí estudamos cristologia, e aí dentro da sistemática aprendemos tudo sobre Cristo. Aí depois estudamos sobre pneumatologia, aprendemos sobre o Espírito Santo, aprendemos sobre a armatiologia, que é a doutrina do pecado, e vamos estudando sobre a doutrina dos anjos, e vamos estudando as 10 disciplinas sistemática de uma forma que vai amadurecendo qualquer um cristão, não importa quem você seja, mas vai amadurecendo você e você vai crescendo sistematicamente dentro das principais doutrinas das Escrituras Sagradas. Aí vem a escatologia, o que eu aqui estou falando. Aí vem a escatologia, e a escatologia, para mim, ela é a coroa de toda essa teologia sistemática, de toda a teologia sistemática. Quando você estuda, ela deve, ela é, para mim, ela dá uma resposta para todas as pessoas que querem saber sobre o futuro. Isso com alicerce, sem especulação, entendeu? Com base bíblica. Não é dizer que o sinal da besta é qualquer coisa, que nós vamos tratar aqui. Não é dizer que a grande tribulação, sabe, é com base, é com Bíblia, tá bom? Então, ela dá uma resposta a todas as outras doutrinas da teologia, a todos os capítulos da sistematização. Então, ela vem e coroa as outras doutrinas para que eu e você, como cristãos, por isso que teologia tem que ser estudado em comum com todos. Por quê? Se você analisar, eu estudo a Bíblia e no início da Bíblia eu entendo sobre toda a formação. Quando eu vou estudar Deus, eu vou estudar da criação, principalmente, todas as coisas. Então, eu aprendo Deus, Jesus, Espírito, Bíblia, e desde o início de todas as coisas, do Bará, do Bereshit, da criação de todas as coisas, da Gênesis 1, até o Apocalipse, do capítulo 22, que vai tratar sobre o fim de todas as coisas. Então, a doutrina, e principalmente os livros da Revelação, Daniel, e os livros, e o livro de Apocalipse de Daniel, fecham essa doutrina com chave de ouro. Fecham essas 10 doutrinas com chave de ouro. E elas dão resposta para tudo. Então, esta aula vai mostrar Deus sendo perfeito, tá bom? Perfeitamente perfeito, sendo glorificado na realidade, na obra das suas mãos, mostrando desde a teologia sistemática da criação, desde Cristo, até ele sendo coroado com a coroa perfeita, tá bom? E o Espírito Santo vai nos auxiliar nessa aula, efetivamente, né, com a santificação do seu povo, vai nos preparar para entender essa disciplina que é a coroa. Eu sempre digo e repito, quer entender escatologia, precisamos entender a chave da escatologia bíblica, que são as 70 semanas de Daniel. Por isso que a grande maioria das pessoas, quando começam a estudar escatologia, elas têm uma dificuldade porque elas querem ir logo para o fim, querem saber já de detalhes, sem entender conceito. Então, não faça perguntas aqui, que essas perguntas, você precisa aprender o conceito de todo o assunto, tá bom? Então, a escatologia ela é muito importante, porque ela vai mostrar o poderio, a soberania de Cristo, tá bom? A essência da morte de Cristo, o poder da morte de Cristo. Você vai ver isso no livro do Apocalipse, quando nós formos estudar, tá bom? A escatologia mostra a igreja militante sendo transformada em igreja triunfante, completamente vitoriosa, em glória em Cristo. É algo que iremos aprender. Então, esta disciplina está especialmente relacionada com a salvação cristã. Então, não podemos, em hipótese alguma, menosprezar esta doutrina, que é a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Algumas pessoas tremem
outras ficam com medo de estudar essa disciplina. Essa disciplina é simplesmente fantástica, dá uma resposta para tudo. Então, eu quero, nesta aula, poder tratar com muita clareza, tá bom? Sobre essa segurança que você cristão precisa ter e a alegria da salvação, tá bom? A nossa hermenêutica aqui vai ser uma hermenêutica protestante acerca do fim dos tempos, tá bom? Então, baseado na escatologia, baseado nas 7 dispensações. Então, a minha interpretação escatológica, a minha regra de fé, ela é protestante, baseada, começando, para entender bem a escatologia, precisamos estudar um pouco sobre as 7 dispensações, tá bom? Que é sobre que é o fim, que é os 7 períodos que Deus abriu ou cedeu, né, para todos os que moraram na terra. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Tá bom? Então vamos tratar esse assunto aqui, dar uma passeada na Bíblia, tá bom? Então vamos encontrar em a Bíblia, vamos encontrar aqui referências e mais referências que tratam sobre o fim, tá bom? Então eu quero trabalhar com o conceito, trabalhar, como vocês já sabem, esse ponto, e esse é o nosso foco, vai ser esse aqui, que são a aula de hoje, as 7 dispensações. Tá bom? Então, no nosso assunto introdutório aqui, da escatologia bíblica, não se fala sobre, permita, não se fala para mim sobre os últimos acontecimentos, como também relembrar o passado como ponto de partida para entendermos o presente, né? E o futuro que está se aproximando. Então, o passado já foi presente e futuro. O presente será passado, mas já foi futuro. O futuro será presente, depois passado. Na própria revelação da Bíblia, da escatologia, foi dita pelo apóstolo João na ilha de Pátmos, no Mar Egeu. Quando ele escreve aqui o livro do Apocalipse, né, ele diz, escreve as coisas que vistes. Apocalipse, capítulo 1, 9. Escreve as coisas que viste. Passado, as que são, presente, tá? As que depois hão de acontecer, e o futuro, tá bom? Essas coisas vão acontecer. Presente, passado e futuro. Passado, as que são presentes, e as atuais e as do futuro, que ainda vão acontecer. Então, quando eu olho para o livro do Apocalipse, eu fico imaginando, se eu não entender um pouquinho da história do passado, você que é meu aluno, olha aqui para mim agora, aqui. Você que me acompanha, que estuda, permita eu falar assim, porque a grande maioria das pessoas que me acompanham são alunos. Não dá para estudar a escatologia separadamente, é muito perigoso. Então, eu quero começar aqui falando um pouco do passado, tá? Um pouco do passado, da história do passado, da criação, do Éden, dos reis, dos períodos do passado, tá? Um pouco do presente, dessa dispensação atual, para que a gente possa tratar um pouco sobre. Tá bom? Então esse é o nosso assunto. A nossa pergunta você pode escrever aí no chat a resposta. O que vem a ser uma dispensação? O que significa uma dispensação? Por que Deus separou estes períodos de tempo? O que vem a ser dispensação? Você já fez essa pergunta?
O que é dispensação? Lembrando que eu quero, antes de entrar no futuro, de falar no futuro, eu quero voltar um pouquinho no passado, no presente, para estudarmos o futuro, para alicerçar melhor aqui o nosso conhecimento. Gente, dispensação é um período de um tempo, durante a qual os homens são provados a respeito da sua obediência acerca da salvação e da vontade de Deus. Tá? Então, isso é dispensação. Tá? Então, isso é dispensação. Dispensação é um período de um tempo. Ela dura um tempo. E nesse tempo, nesse período em que Deus dá para o homem, ele dá a oportunidade para o homem. Tá? E esses homens são provados a respeito da sua obediência em relação à sua vontade. O Dr. Scofield, ele diz que a dispensação é um período de oportunidade. Tá? É um período de oportunidade que Deus concedeu ao homem através de toda a história sobre a terra. Deus está dando ali Deus está dando ali uma oportunidade para ele ser salvo, uma oportunidade para ele reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador. É um período de oportunidade para ele, tá? Em toda a história. Tá? E estes períodos foram divididos pelos teólogos em 7. Tá? Então, é um período dividido por esse período de oportunidade, esse período de oportunidade dispensacional, foram divididos em 7 períodos. Agora, para ficar mais fácil para todos nós estudarmos, é entender que dentro do período dispensacional, inclusive tem um mapa muito bacana que eu quero mostrar para vocês aqui. Que é esse aqui. Deixa eu colocar para vocês aqui. Pegar um mapa. A grande maioria das pessoas, uma grande maioria mesmo, conhece esse mapa aqui, ó. Mas deixa eu colocar para vocês. Conhecem esse mapa aqui, ó. Opa. Conhecem esse mapa aqui das 7 dispensações. Esse mapa ele é muito conhecido por toda a cristandade, mas ele é pouco compreendido, pouco entendido. Por quê? Porque é um mapa que aqui ele traça todo o período, é um plano divino através do século, aonde você encontra todo o período dispensacional. Tá? Então aqui, cada círculo desse aqui é um período, tá? Ó, o eterno. Cada período desse aqui, Deus está tratando. Aqui nós temos, aqui tem a primeira dispensação, a inocência, a consciência, o governo humano, o patriarcal. Aqui tem todo o período, aqui tem toda a Bíblia. Entendeu? Então, cada período desse aqui é um período dispensacional. É um quadro e ele é tratado, é um quadro muito conhecido. Eu conheço esse quadro há aproximadamente, acho que uns 28 anos, esse quadro. E esse quadro foi um quadro que eu trabalhei. O pessoal do Instagram que está assistindo não dá para ver isso aqui, só se estiver ao vivo lá no YouTube, tá bom? No nosso canal. Então, esse quadro aqui,
é um quadro que mostra o plano divino com todos os momentos e os acontecimentos, tá? Desde a história do passado até o futuro. E aqui é um quadro dispensacional muito, muito bacana de ser entendido. Por isso que eu vou falar aqui. Aqui tem o rastro da serpente também, que ele é importante você entender desde a queda de Lúcifer até a grande tribulação. A parte de baixo é a parte do Sheol, do Hades. Então aí tem um período de Nabucodonosor, na Babilônia, tem todos os impérios. Tá? Então, quando você olha assim esse quadro aqui, você fala assim, nossa, isso aí não tem como se entender. Bom, esse é um quadro e hoje eu vou dar a aula falando sobre cada período e amanhã eu vou trazer o quadro, esse quadro das 7 dispensações, eu vou trazer ele separadamente, com cada bolinha dessa e você separado para vocês vão ver como é como é como é mais fácil de entender quando você entende o conceito primeiro de cada período e entender cada acontecimento. O que me assusta é no domínio de Deus, é no controle de Deus de todas as coisas. Tudo está no devido controle de Deus, gente. Tudo está na profecia. Tá? Então, são coisas que, quando você estuda escatologia, abre a sua mente muito para entender. Por isso que vamos entender um pouco do passado, tudo bem, até o presente, para que eu possa tratar sobre algo mais profundo sobre o futuro. Tudo bem, meus irmãos? E vamos usar bastante esse quadro aqui. Bom, a primeira dispensação, deixa eu colocar aqui para vocês, é a dispensação da inocência. Deixa eu colocar para vocês, dispensação da inocência. Tá aqui, ó. Dispensação da inocência. Como que isso entra em evidência? Essa dispensação, como que ela funciona? Se a dispensação é um período de um tempo, segundo o Dr. Scofield, é um período de oportunidade. Lembram? Eu vou pegar aqui para vocês, ó. Vou lembrar aqui da frase. Vou colocar ela aqui. Dispensação é um período de um tempo. É um período de oportunidade. Então, se a inocência é um período, a dispensação da inocência, este período de oportunidade, essa dispensação durou da criação do homem, em Gênesis 7, 2, 7, na realidade, até a sua consequência e a sua expulsão do Jardim do Éden, em Gênesis 3, capítulo 24. Capítulo 3, versículo 24. Por exemplo, neste período o homem viveu feliz, num paraíso, né? Sem pecado, sem desobediência. Este estado, ele é conhecido como o estado da inocência. O tempo de duração deste período pode ter sido muitos anos, não existe relato, pode ter sido milhares de anos, centenas de anos. Porém, isso temos certeza, consciência, que com a desobediência do homem, o homem entra em evidência automaticamente o pecado no mundo e com ele a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. O homem falhou nessa dispensação e deixou agora de ser uma pessoa inocente passando a viver pela consciência do pecado. Então, automaticamente, com o pecado, entra em evidência e entra automaticamente a dispensação
da consciência. Ele deixa de ser inocente e passa a ser consciente das coisas. Um grande sinal escatológico nessa dispensação é a promessa da destruição definitiva de Satanás. Isso é uma promessa escatológica. Aí você fala assim, como assim? Mas em Gênesis você já vê escatologia? Sim. Lembra que escatologia é a doutrina, é um tratado sobre o fim, escatos, fim, últimos, e logia, tratado, estudo sobre o fim ou a doutrina. Então, quando você lê Gênesis capítulo 3, versículo 15, o texto diz mais ou menos assim: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, deixa eu colocar esse texto aqui para você. Deixa eu colocar esse texto aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vou pegar uma tradução. Bom, é uma das primeiras expressões de escatologia. Aqui, ó. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando esse é um sinal escatológico dessa dispensação. É a promessa da destruição definitiva de Satanás. Deus aí está prometendo que vai nascer um homem que vai fazer o quê? Está aqui, ó. Olha como está aqui. Que vai ferir. Ó, na realidade, ó, a melhor forma de fazer isso aqui com vocês é aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui que aqui vai aparecer para vocês. E por inimizade entre a mulher, entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui. A promessa que nasceria, aqui já é um sinal escatológico sobre morte de Cristo. Aqui é um sinal sobre a crucificação de Cristo. Aqui é um sinal mostrando que Cristo iria pisar na cabeça de Satanás. Aqui a questão dessa promessa da destruição definitiva dessa semente, tá? Da promessa, porque ele fez o homem pecar e Deus já faz uma promessa de destruição definitiva. Isso é um sinal escatológico. É um sinal escatológico que iria acontecer no futuro, e já aconteceu, no Calvário. Aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já mostra o Gólgota, já mostra a guerra entre as duas descendências da mulher e da serpente, e automaticamente isso aqui acontece no Calvário. Tá bom? Bom, partindo desse princípio, entra em evidência a segunda dispensação, que eu mostrei, que conversamos aqui. Entra em evidência a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, gente. Dispensação da consciência. Como que é essa dispensação? Como que como eu falei para vocês, que ela entrou em evidência? Automaticamente, ela vai da queda do homem, em Gênesis 3, até o dilúvio em Gênesis 7. Então, Gênesis 3, o homem cai. Então, automaticamente, ela entra em evidência. A dispensação da consciência, ou antediluviana, tá? Até o dilúvio, antes do dilúvio. Essa geração que viveu a dispensação da consciência é a dispensação que viveu antes do dilúvio. Por isso que Gênesis 6 tem
tem um problema de interpretação muito grande. Até Gênesis 7. O tempo de duração foi cerca de 1656 anos. O homem também falhou neste período. Deus entregou no Éden uma oportunidade, disse para o homem não comer do fruto proibido, deu de tudo e o homem falhou, o homem Adão. Nesse segundo período de oportunidade da consciência, o homem também falhou neste período de oportunidade, a ponto de Deus planejar destruir a humanidade em consequência da corrupção de todo o gênero humano. Pode ler em Gênesis capítulo 6. E o grande sinal escatológico, o grande sinal dessa dispensação, desse período de oportunidade, foi exatamente a preservação do justo Noé e toda a sua família. Aonde? Numa arca, no juízo divino aplicado sobre aquela geração rebelde. Que eu não vou fazer aqui especulações sobre esse período da arca de Noé com a vinda de Cristo. Na hora que nós estivermos estudando mais na frente, posteriormente, vamos tratar sobre essa questão de Noé, como existe um paralelo muito grande entre a geração de Noé, a geração de Cristo e a nossa geração. Tá bom? Então, toda a sua família realmente é um símbolo do arrebatamento da igreja, que será preservada, tá bom? A igreja será preservada do juízo divino que virá sobre a terra, sobre o mundo. Isso está escrito em 2 de Pedro 2,5, Lucas 17,26 e Apocalipse 3,10. Esse juízo, tá bom? Então, aqui nesse período, nessa oportunidade que Deus, dessa dispensação, Deus salvou. Sempre Deus é apaixonado pela humanidade, porque ele também deu oportunidade para Adão. Não matou Adão, Adão viveu, tá? Ele só não tinha a vida eterna, tá? Deus teve que expulsar ele do Éden porque tinha duas árvores. Tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele expulsou do Éden porque tinha que expulsar, mas deixou com vida. Sabe? Que se ele e Eva estavam em pecado, comessem a árvore do conhecimento da vida, imagina. E eu viver em pecado a vida inteira, porque estavam em pecado, mas tinha outra árvore lá, que só vai ser comida quando nós estivermos no céu. E agora no dilúvio acontece, na geração antediluviana, que é apenas a família de Noé são preservados do juízo divino sobre a terra, a arca de Noé se torna um símbolo muito grande do arrebatamento. Mas Deus sabe todas as coisas. Tinha um homem chamado Matusalém, o homem que mais viveu, e nesse período foi a época que Matusalém morreu. Quando Matusalém morreu, o dilúvio veio sobre a terra. Então, nesse período, um grande sinal registrado, um grande sinal escatológico na dispensação antediluviana, um deles, foi a transladação de Enoque. Lembram? Em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Assim como Enoque foi transladado, tá? Assim como Enoque foi transladado por ter andado com Deus, com comunhão com Deus, assim também a igreja que anda com Deus será arrebatada ao encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16, 18 e 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Vou colocar esse texto aqui para vocês, que é muito importante. Tá, então, isso aqui é muito importante. E aqui, a partir inocência, consciência, agora vem consciência é a antediluviana, agora vem a dispensação que nós chamamos da dispensação pós-diluviana, que é a dispensação do governo humano. E é muito bom poder estudar sobre esse assunto, sobre o governo humano. Gente, eu sou professor de teologia há muitos anos. E as pessoas fazem perguntas de escatologia que eu fico preocupado, porque as pessoas lembram que para entender o futuro precisa entender o passado e o presente, porque tudo isso já passou. Então, o Deus que tratou a história, o passado, também tem
tem seu controle de todas as coisas no futuro e sabe de todas as coisas. Então, eu fico um pouco impressionado com algumas pessoas ao estudar, querer já saber das coisas de escatologia sem estudar passado. Primeiro, estuda passado, tá bom? E agora nós estudamos primeira dispensação, segunda dispensação, e nós agora estamos na terceira dispensação. Essa dispensação é a pós-diluviana, que ela é conhecida como a dispensação do governo humano, que nessa imagem bonita aqui que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu pegar essa foto bonita e colocar aqui de novo para vocês. Deixa eu pegar ela aqui, cadê? Vamos lá, aqui, achei. Que nessa foto bonita aqui, ó. Que nessa foto bonita, você vai encontrar que nós já estamos aqui na terceira dispensação. Tá? E essa dispensação, ela é muito importante para todos. Por quê? Porque essa dispensação, ela vai do dilúvio, em Gênesis 7, tá? Até a chamada de Abraão. Quando eu falo a chamada de Abraão, já em Gênesis 12. Então ela vai de Gênesis 7 a Gênesis 12, a chamada de Abraão. E o tempo de duração foi cerca de 428 anos, o período dessa dispensação. Tá? Então, ela é muito importante, porque aí entra Abraão, Isaac e Jacó. É uma dispensação, podemos dizer assim, que é uma dispensação patriarcal. Então, ela começa em Gênesis 7 e vai até a chamada de Abraão, quando Deus chamou. Lembra, eu vou colocar esse texto aqui, que eu acho lindo, esse texto de Gênesis 12, na chamada de Abraão. Permita-me aqui, por favor, colocar Gênesis 12 aqui para vocês. E eu quero ler com vocês. Deixa eu colocar aqui Gênesis 12, corrigida fiel. Aqui. Essa chamada aqui, eu acho lindo. Deixa eu colocar aqui. Ok. Ótimo. Olha que linda. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus familiares, da casa do teu pai, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. É espetacular isso. É Deus dizendo assim: olha, não, a terra está pronta, está tudo ok, tá, Abraão? Fica tranquilo. Não vou te mostrar agora não, tá bom? Mas vou ainda te mostrar. Agora você imagina Abraão saindo de toda a idolatria da sua casa, da sua família, à noite, durante o dia, no frio do deserto, no calor do dia do deserto, e você não vê Deus se manifestar com Abraão, dizendo assim: olha, é ali na frente, é ali, a terra é ali. Tá? Então, às vezes, eu aprendo com Deus aqui, e Deus, até calado, ele fala, ele continua falando. Deus falava com Abraão, até calado. E Deus faz assim. É nós que temos que entender como que Deus fala. Tá bom? Então, e essa dispensação é muito importante. Porque nessa dispensação se deu a formação de quê? Das primeiras nações existentes. A terra começou a ser dividida, tá? Como assim? É só, quando você lê Gênesis capítulo 10, versículo 25, você já começa. Por isso que a leitura, quando alguém quer ser bom em escatologia, fala assim: leia Gênesis, rapaz. Tá? Quer aprender Apocalipse? Aprenda Gênesis primeiro. Quer ficar bom em Daniel? Aprenda Gênesis primeiro. Então,
As primeiras nações existentes da Terra começou a ser dividida. Em Gênesis capítulo 10, versículo 25. Surgiram o quê? Surgiram as organizações em sociedades. As primeiras principais civilizações. Como nós falamos aqui em aulas anteriores de história do cristianismo. Babilônia, a Síria, a civilização egípcia, etc. Porém, o homem mesmo, após a advertência diluviana, fez o quê? Voltou a simplesmente se revoltou contra Deus, essa é a grande realidade. E planejou o quê? Planejou a construção de uma belíssima torre chamada Torre de Babel. E vocês já sabem o que aconteceu, né? Porque na Torre de Babel tinha um sinal escatológico ocorrido neste período, que foi a liderança de Nimrod. Como ele era um símbolo ali de um tipo anticristo. E a Bíblia diz que Nimrod foi o primeiro homem que quis ser poderoso na terra. Se Deus não houvesse intervido naquela época, tá? Intervido, ele teria levantado um poderoso império na terra, construído sua própria religião. Tá? E também mergulhando, estando ele mergulhado e numa geração, né? Uma geração de pecado e destruição. Ainda bem que Deus confundiu, derrubou, confundiu as línguas e a partir daí teve uma nova geração. Né? Então Deus sabe como faz. Né? Deus tem um remédio para tudo. Né? Deus ele tem assim formas estratégicas de trabalhar que são espetaculares. Então, neste período aqui, nesse período dispensacional, pós-diluviano, aqui Deus deu sinais, oportunidades e o povo não se arrependeu. Tá? Então, como eu já mostrei aqui para vocês, dispensação da inocência, Deus dá a oportunidade. A dispensação da consciência, Deus dá a oportunidade. Do governo humano, Deus dá a oportunidade, que é essa aqui, tá? Governo humano. E agora entra em evidência a próxima dispensação, que é a dispensação que é a dispensação mais conhecida como a dos patriarcas, da família, né? De Abraão, Isaac, Jacó, entre esses três homens, que é um período muito importante na história da dispensação e da escatologia bíblica. Tá? Então, entra esse período dispensacional, e essa dispensação ela é muito importante. Por que essa dispensação é importante? Porque essa dispensação durou da chamada de Abraão, já em Gênesis, lembra que eu li aqui para vocês, em Gênesis capítulo 12, e essa dispensação ela vai até a lei de Moisés. E a lei de Moisés vai até onde? No Monte Sinai, em Êxodo capítulo 20. Então, da chamada de Abraão até a lei no Monte Sinai, a dispensação de Abraão, de Isaac e Jacó, a dispensação patriarcal, a dispensação da família, ela durou, esse foi o tempo. O tempo de duração foi cerca de 430 anos. Gálatas 3,17. Tá? Em cada dispensação, em cada época, em cada oportunidade, Deus sempre preservou uma família ou uma linhagem justa, assim como na dispensação anterior ele preservou Noé e sua família, que foram escolhidos por Deus em meio a uma depravação generalizada, pecaminosa dos antediluvianos. Tá? E agora Deus escolhe Abraão nessa dispensação, nesse período, como a única luz que indica que ia brilhar no meio de uma geração pós-diluviana, né? Para recomeçar tudo. Vocês já imaginaram? Agora, Deus escolhendo Abraão e agora sendo ele a única luz que ainda brilhava no meio de uma geração pós-diluviana. Essa dispensação leva este nome porque mantinha eles uma relação patriarca mesmo, das famílias piedosas, como papai Abraão
papai Isaac e papai Jacó. Tá? Então, nessa dispensação patriarcal do pai Abraão, Isaac e Jacó, uma luz escatológica, um sinal de escatologia, foi o período da promessa que Deus fez a Abraão. Lembra? Que em todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Tá bom? Então isso é muito importante. Estamos vendo isto se cumprir hoje, principalmente quando as famílias de todas as nações representadas de, de Abraão, de Isaac, de Jacó no reino de Deus. Isso quando você lê de Gênesis 12, 1, 4, na promessa, lembra? Mateus 8, 11. Qual é o sinal escatológico dessa dispensação, desse período? O sinal escatológico dessa dispensação, da dispensação patriarcal, sinal escatológico é a promessa que Deus fez a Abraão, no tocante às dimensões da terra de Israel, conforme está escrito em Gênesis 3, 14, 15 e 15, 18. Sabemos que a ONU, a Organização das Nações Unidas, dividiu o território de Israel, tá? Em 52%, tá? No território para o Estado de Israel, em 48% para o Estado palestino. Mas nós sabemos pelas escrituras sagradas que durante o milênio, 1000 anos, que vamos estudar já, estudaremos, Israel terá 100% do território prometido por Deus. É toda a terra. Deus é fiel em suas promessas. O próprio Senhor fará questão de fazer a demarcação do território prometido ao seu povo. Isso é muito... Gente, isso é muito sério. Bom, depois da dispensação de Abraão, que Deus promete, chama Abraão, Isaac e Jacó, entra uma dispensação que nós conhecemos, que é a dispensação da lei. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Dispensação da lei. Bom, essa dispensação da lei, ela durou da outorga da lei no Monte Sinai, lembra? Quando foi otorgado a lei no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 20, até a morte de Cristo no Calvário, Gálatas 3, 10, 24. Durou cerca de 1445 anos essa dispensação. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Esta dispensação. Então, é um período, quando se fala em lei, gente, por isso, da importância, você que é meu aluno, você que estuda comigo, de estudar o Antigo Testamento. Esses dias um amigo meu me procurou e disse assim: mas pastor, eu tenho visto muito o senhor falar de Antigo Testamento, pregar no Antigo Testamento. Falei assim, olha, quem conhece a Bíblia, prega nos dois. Fala os dois. Agora, tem que se entender muito o Antigo Testamento para amanhã tentar falar de Daniel, e de Apocalipse, e de Isaías, e de Ezequiel. Tá? Então, eu estou falando de 1445 anos. Aqui. Aqui. Eu estou falando disso, gente. É muito tempo. É muito tempo. Que a lei... Eu estou falando... Gente, essa dispensação, ela começa no Monte Sinai, Deus dando os 10 mandamentos, e ela, dos 10 mandamentos até o Calvário, até a morte de Cristo. Você já imaginou isso? O período de lei? Por isso da importância de estudar o Pentateuco. Por isso da importância, antes de você estudar, falei aqui na introdução da minha aula, e por isso, antes de você estudar qualquer disciplina, a importância de você estudar o Antigo Testamento, os profetas menores, os profetas maiores, para que você possa entender um
pouco de escatologia. Tá bom? Porque você vai entender que a lei predominou muito. Olha o período até agora. Tá? Então, como é que você vai tirar? A dispensação ela é dividida em três. Olha, ela é dividida em três períodos. Tá? Vou colocar aqui, ó. Primeiro período, teocrático. Segundo período, monárquico. E o terceiro período, que é um período importantíssimo, que é o período gentílico. Vou colocar aqui para vocês. Primeiro período. Tá? Deixa eu ver aqui. Período teocrático. Deixa eu colocar aqui. Período monárquico. E o período gentílico. Então imagina essa geração que viveu essa dispensação, que é a dispensação da lei, ainda ser dividida em períodos. Tá? Então, isso é muito sério. Isso é muito sério, mas muito sério mesmo. Por quê? Porque no período teocrático, quando se fala teocrático, nesse período da lei, que a lei entrou em evidência, durou aproximadamente 465 anos. Neste período teocrático, tá? Israel ainda não tinha um regime humano de governo. Deus era quem guiava o povo. Deus era quem indicava os líderes, como por exemplo Moisés, Josué, Samuel e outros juízes, levantados diretamente por Deus. Por isso que era o primeiro período, que era o período teocrático, que era Deus no comando de todas as coisas. Então durou da saída de Israel do Egito até a inauguração do período monárquico com Saul. Que aí, entendeu? Aí a partir daí Deus escolhe um rei e entra a monarquia. Tá? Então, nessa própria lei, nesse período de lei, tem um período que Deus, ele é o pastor do povo, ele comanda o povo, ele supre o povo. Ele se torna ali o pastor do seu povo, o rei do seu povo, e automaticamente ele agora escolhe entre o período monárquico e é escolhido Saul, né? Que é o segundo período, que é esse período, deixa eu colocar aqui primeiro. Ok. Opa. Ok. Primeiro período teocrático, o segundo período monárquico. Durou 490 anos. Este período foi inaugurado com a conhecida dinastia de Saul, né? Mas depois consertada por Deus com a escolha de Davi, graças a Deus, né? Que desenvolveu um reinado de êxito, de conquista, e depois foi coroado com o propósito do reinado de seu filho Salomão. A gente sabe que houve falhas no reinado de Salomão, de Davi, mas mesmo assim ele era o homem segundo o coração de Deus. Era tão tremendo que ele foi coroado Davi 3 vezes. Na casa dele, seu pai Jessé, em Jerusalém e Hebrom. Tá bom? Davi foi um rei por excelência. A fase de Davi e de Salomão passou o trono do seu filho, né? Não é, podemos dizer assim, Salomão no trono de Israel é a chamada da Idade de Ouro de Israel. Agora, com a morte deste último, começou a época com a morte deste último homem de Deus, né? Aí começou muitas, como vocês sabem, problemas, controversias, divisões no reino do sul, né? Permanecendo fiel com a casa de Davi, tendo a capital em Jerusalém, o reino do norte formando por 10, 12, das 12 tribos de Israel,
tendo como a capital Samaria, aí começa os problemas, né? Período de cativo, período que encontrou-se no cativeiro na Babilônia, em 605 a.C. Então, aí já começa a ter alguns problemas, né? Quando o homem começa já a reinar, né? Então, este período, neste período dispensacional, nesse período de lei, né, que Deus estabelece, nesse período aqui, o sinal escatológico desse período foi a escolha de Davi, tá? Por incrível que pareça, para fazer parte de uma família messiânica, porque Jesus veio de Davi. Jesus veio da linhagem de Davi. Para fazer parte, Davi veio para fazer parte de uma família messiânica. É só você ler depois em 2 Samuel 7, 12, 13, Lucas 1, 69. Tá? Agora, essa própria lei encerra com o seu terceiro período, que é esse período aqui gentílico, que é o período imperial gentílico. Esse período durou cerca de 605 anos. Ele é conhecido como o início da plenitude dos gentios. Tá? Então, quando estivermos tratando sobre as 70 semanas de Daniel, vamos tratar sobre esse assunto aqui. Mostra Israel sob o domínio de 4 impérios mundiais: babilônico, Médio-Persa, grego-macedônico e romano. Tá? Então, isso aqui é muito importante para você. Quem é aluno, isso pode cair. Já falando, tá? Falando e não estou falando. Em prova. Tá? Então, esses são. E por isso da importância, tá? Vamos ficar atentos, tá? Porque esse período aqui é muito. É fundamental, importante para a compreensão melhor da escatologia bíblica. Esses períodos aqui são fundamentais, tá, gente? Quando eu falo fundamentais, porque para entender as 70 semanas de Daniel, vai ser importante entender esses períodos aqui. Tá bom? Então vamos ficar de olhos abertos, principalmente em observando o segundo império gentílico, o Medo-Persa, que foi durante o império de quem? Que começou a contagem, tá? Contagem de quê? Das semanas proféticas de Daniel. Mas também nós vamos estudar isso mais na frente. Mas preste bem atenção, tá bom? E também tem a questão do quarto império, que é romano. Foi durante o Império Romano, tá, que a contagem das semanas proféticas de Daniel foi interrompida. Tá? Então, por isso que lembra na aula anterior, você que está aqui acompanhando, eu falei, a chave da escatologia bíblica, ela as 70 semanas de Daniel é a chave da escatologia bíblica. Então, para você entender melhor a escatologia bíblica, você tem que entender. Então, se você está estudando, você está entendendo aqui que no período da lei teve essa divisão entre o período teocrático, o período monárquico e o período gentílico, e que o período gentílico, esses dois períodos são importantes porque um período começou a contagem das 70 semanas proféticas de Daniel, e no outro, romano, parou a contagem. Então, quando estivermos estudando sobre isso, vai ter uma aula só das 70 semanas de Daniel, você vai ver que vamos se encaixar nisso. Então, quero deixar aqui bem claro para vocês. Tá bom? Tudo bem? Estes aí que eu falei são 4 impérios mundiais, tá? Gentílicos, tá? Que são apresentados simbolicamente, figuradamente em várias passagens bíblicas, mas precisamos abordar ela, ela é bem abordada no livro do profeta Daniel. Então, quando nós estivermos falando das 70 semanas, nós vamos trabalhar bastante sobre esse período. Tudo bem? Mas aqui é importante introduzir o assunto para podermos depois tratar da escatologia em seus aspectos. Bom, partindo daí, entra em evidência a chamada dispensação, a sexta dispensação, que é a dispensação da igreja, ou conhecida como dispensação do Espírito, ou dispensação do Espírito Santo, ou dispensação da graça. Tá? Deixe-me
Deixa eu colocar aqui para vocês. Bom, essa dispensação, ela teve início com a inauguração da igreja, no dia de Pentecostes, com o derramamento do poder que culminou com a descida do Espírito Santo para guiar a igreja até o dia do arrebatamento. Então, essa dispensação tem quase 2.000 anos de história. Estou falando de quase 2.000 anos de história. E ela vai findar quando essa dispensação? Quando Cristo vier buscar a sua noiva. Quando Cristo vier buscar a sua igreja. João 14, 1, 3, Mateus 25, 5, 6. Todos nós somos membros dessa geração privilegiada, conhecida como a dispensação da graça de Deus. Essa dispensação, gente, que nós vivemos, ela é chamada de dispensação da graça, do Espírito. É uma dispensação que ela pode acabar a qualquer hora. É uma dispensação como as outras que nós, agora é presente, tá, gente? Agora nós estamos no presente. É exatamente aqui, ó. Deixa eu pegar esse quadrinho aqui novamente. É esse quadrinho aqui, o plano divino. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Aqui. Nós estamos aqui. No Calvário, ó. Nós estamos aqui na dispensação da graça, no Calvário. Tá? Essa dispensação. Tá? Então é uma dispensação, gente. É uma dispensação que ela teve início no Pentecoste. Tá? No Pentecoste. Tá? Ó. Teve início no Pentecoste, Calvário. Por isso que a igreja, ela pega ressurreição, Cristo ressuscitado, justificação, salvação, que Cristo vai voltar. Tá? Então, nós estamos vivendo nesta era. Nós estamos vivendo há quase 2.000 anos, aguardando a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Cristo Jesus vem buscar a sua igreja. Tá? Este é o nosso propósito aqui. Inocência se passou, a oportunidade já teve com eles, eles falharam. Consciência teve a oportunidade, eles falharam. Governo humano teve a oportunidade, eles falharam. Governo humano teve a oportunidade, eles falharam. A lei teve a oportunidade, também o homem falhou, e Deus deu a oportunidade. Nós estamos agora na graça. Tá? E Deus está testando a nossa obediência a respeito nesse período. Do Evangelho, da sua palavra, do seu ensinamento. E olhe que nesse período dispensacional, que já fazem quase 2.000 anos, ele deixou a palavra de Deus escrita para que nós venhamos seguir. Tá? Para que nós venhamos seguir. Então não é para qualquer um. Então não é. São quase 2.000 anos de história. Que só vai findar quando ele vier arrebatar a sua igreja. Tá bom? Então, essa dispensação ela começou na época do Império Romano, no ano 33 depois de Cristo. Calculando os 70 anos como 70 grupos de 7 anos. Tá? Nós descobrimos que Cristo aproximadamente nasceu na 65ª semana profética de Daniel. Olha, eu coloco, tá? Então, você vê que ele nasceu na época de Roma, na 65ª semana profética de ano. Ou seja, se eu pegar 4 vezes 7 é igual a 28, mais 5 é igual a 33 anos. O período do seu ministério terreno. Quando Cristo nasceu, o Império Romano era aquele quarto animal terrível do Império visto por Daniel 7,7, que dominava o mundo, e era o Império Romano. De fato, terrível em todos os aspectos. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele foi morto sobre a força brutal desse terrível poder que dominava aquela época, e todos nós sabemos. O Velho Testamento deixa a Palestina como uma sátira,
Está uma sátrapia persa. O Novo Testamento começa com a dominação romana, com o apogeu da sua força. E a própria profecia de Gênesis 3,15 se cumpre fielmente. Pois, de fato, o Império Romano feriu seu calcanhar, junto com com toda a sua força, foi ferido naquele momento, e tudo, na realidade, foi proporcionado com o controle de Deus. Tá bom? Mas Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. Cristo morre, ressuscita e promete voltar. Ele diz assim: olha, cumpram meus mandamentos, obedeçam a minha palavra, eu sou o Messias. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que creem no meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, etc, 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 etc. Bom, gente, o Messias morreu, ressuscitou, voltou para o céu. A igreja agora ocupa este intervalo que dura quase 2000 anos com a missão de pregar o evangelho. Por isso, para você que é pregador, por isso, para você que é pregador, por isso, para você que prega o evangelho, se você não pregar o evangelho e cumprir essa missão, essa tarefa, tá? Então, automaticamente, digo uma coisa para você, você estará perdendo tempo, tá? Então, essa é a nossa dispensação. A qualquer hora, a qualquer momento, podemos ser arrebatados. A qualquer hora, a qualquer momento, nós poderíamos receber um corpo glorificado. A qualquer hora, a qualquer momento, algo pode acontecer e automaticamente a igreja pode ser arrebatada a qualquer momento. Como eu não vou tratar desse assunto agora do arrebatamento, vai ser uma aula só sobre arrebatamento, então eu não vou tratar esse assunto agora, tá bom? Bom, e finalizando, vamos aqui para a última dispensação. Qual é a dispensação? Essa linda dispensação chamada de dispensação da plenitude do reino de Deus na terra. Ou a dispensação do período da plenitude do reino milenar, ou dos 1000 anos de Deus na terra. Tá? O milênio será a sétima e a última dispensação da plenitude dos tempos. Salmos 2, 22 e Efésios 1, 9, 10 e Apocalipse 10, 7, 11 e 15. Em toda a Bíblia só aparece a palavra 1000 anos em Apocalipse 20, 2 e 7. A expressão 1000 anos aparece na Bíblia somente 6 vezes com um significado especial. Apocalipse 22, 7. A expressão deriva-se do grego shilard, que aponta para o futuro reino, ou aponta para o futuro governo sobre a terra. Quem vai reinar neste futuro governo dos 1000 anos. Abrindo um parênteses aqui, quando eu era novo, quando eu comecei, e eu lia que Satanás seria preso, Apocalipse capítulo 20, e vi descer do céu um anjo que tinha uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e amarrou por 1000 anos. E eu não entendia por que ele tinha amarrado por 1000 anos Satanás. E aí eu comecei a ler e a estudar. Eu fui começar a entender que no milênio Satanás estará preso nesse período. E eu vou, quando eu estiver falando aqui só sobre o milênio, numa aula só sobre o milênio, que aqui na realidade é só sobre as 7 dispensações, tá bom? Vai ter uma aula só do milênio, tá bom? Então o futuro rei da terra será Jesus Cristo. Nessa época, Jerusalém será o centro da adoração de todos os povos da terra, a capital religiosa do mundo. O reinado de Cristo será de mar a mar, será universal. O milênio começa quando Jesus vier na sua segunda etapa em glória. Tá? Ou seja, a revelação total em que todo olho verá. Isso é aí que ele vai destruir a besta, o falso profeta, e vai implantar o milênio. Ele vai destruir o falso profeta, o anticristo, e logo em seguida vai implantar o seu reinado milenar. E findará quando? Quando vai findar?
após 1000 anos, vindo em seguida o juízo final. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Deus possa abençoar a sua vida de uma forma rica e poderosa.